Olá, tudo bem? Dando continuidade à questão de profissões, eu estava observando sobre todo o trajeto que eu falei, eu esqueci de mencionar uma empresa para a qual eu trabalhei. Então, assim, quando eu voltei de São Paulo, eu trabalhei numa empresa em que eu imaginava assim ser legal de trabalhar. Eu pensei, nossa, tem que fazer uma prova para entrar aqui, né? Então ela é meia pública, meia particular, então assim, tinha que fazer uma prova. E eu tinha feito uma prova assim que eu cheguei. Só que eles não me chamaram de imediato, então demorou assim um ano mais ou menos, eles me chamaram. Quando eles me chamaram para trabalhar, eu fiquei super animada. Eu falei assim, nossa, que legal, vamos começar aqui. E aparentemente eu pensei assim, nossa, eu vou ficar aqui por muito tempo. Eu pensei, eu vou ficar aqui numa tranquilidade, né? Porque quem faz um tipo de concurso ou um meio concurso pensa, vou ficar aqui por muito tempo. Mas o que aconteceu? Quando eu ingressei nessa empresa, eu assim percebi que os meus objetivos profissionais estavam em desencontro com aquilo que eu estava vivendo. Então, assim, eu ficava procurando coisas que fazer, não que não tivesse o que fazer, tinha, mas eu queria muito fazer com que essas coisas todas elas acontecessem rápido. Então, assim, eu queria muito, eu via alguma coisa fora do lugar, ou alguma coisa que não estava muito boa, ou que não estava bem feita, eu queria fazer. E como eu trabalhava para assistência de um gerente, esse gerente era muito ocupado, coitado, ele tinha tanta coisa para fazer, né? E ele gerenciava vários pontos comerciais de alimentação, então eu queria dar esse suporte, essa ajuda, esse amparo e fazer da melhor maneira possível. E como ele me dava bastante liberdade para poder trabalhar e mostrar e fazer, eu colocava a mão na massa. Então eu gostava muito, muito de representar ele, era uma pessoa muito querida, as pessoas tinham muito respeito por ele, inclusive eu. Então eu gostava muito de estar do lado dele trabalhando. Então foi o meu gestor assim queridíssimo, que eu tive muita felicidade em ter. Graças, né, a Deus mesmo, eu tive boas pessoas, eu convivi com pessoas muito boas. Só que dentro dessa unidade também tinha uma pessoa que me perseguia assim, ai, olha, tudo que eu fazia ela reprovava. Era uma questão assim de ela queria a minha função e ela não tinha essa função, ela tinha outra função. E nós tínhamos que trabalhar não lado ao lado, né? Às vezes era próximas, mas não lado a lado. Às vezes eu tinha sim que estar repondo ela, né? Muito poucas possibilidades disso acontecer, mas acontecia. Mas ela ficava me marcando, me marcando, me marcando. E como eu já falei aqui, eu sou aquela assim que deixa a boiada passar. Eu não fico criando casos, eu não fico encrencando, não gosto disso. E eu fiz muitas amizades, amizades que ela também tinha. Então isso me favoreceu muito e ela se sentia muito enciumada por isso. Mas tudo bem, a situação até passou, eu aprendi a viver com muitas outras circunstâncias, né? Mas a parte mais importante que eu queria dizer a respeito da profissão, do trabalho em si, é até muito bom eu ter deixado esse assunto para depois, porque assim, quando nós estamos à procura de uma colocação profissional, nós colocamos lá o descritivo do que a gente já fez, do que nós achamos que podemos fazer, a gente acredita que nós temos a capacidade, a habilidade de fazer. Então a gente preenche lá todas as circunstâncias. No caso de ser uma assistente administrativa, um, dois, três, quatro, qualquer número, o que acontece? Nós nos tornamos um bombril, né? Aquilo que faz um pouco de tudo, uma Severina. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que foi mandado fazer, entendeu? Então, assim, ela vai fazer uma planilha, ela vai fazer um atendimento presencial, ela vai ajudar num evento, essa pessoa vai ajudar a apoiar alguma decisão gerencial, ela vai, entende? Ela vai fazer um pouco de tudo. Então, é uma forma de se ter uma pessoa genérica fazendo diversas coisas, né, de rotinas administrativas, é o que se espera, né?
Só que nessa função eu acabei fazendo muito mais. E não acho que isso tenha sido ruim. Eu gostei de fazer coisas a mais, porque onde eu vou, por onde eu passo, eu sempre estou fazendo coisas a mais, muito a mais. Então, eu até gostei de dirigir a Kombi, né, que foi uma experiência super legal. Eu só tinha testado apenas um Fusca, o carro mais diferente que eu tinha experimentado foi um Fusca. Mas aí eu tive que dirigir uma Kombi no centro da cidade. Claro que era. Só que tinha uma rampa, assim, pra sair de lá. Que essa rampa me deixava assim, olha, suando frio, assim, toda vez que eu tinha que sair de lá. E era uma rua super movimentada, então você não podia sair com tudo, assim, você tinha que avisar, tinha lá uma sirene, mas você. Enfim, era. Assim, pegar o carro de outra pessoa já é uma responsabilidade, né? Então, você tinha que assinar lá a tua responsabilidade de multa, se fosse e tal. Eu fiquei pensando, eu não ganho o suficiente para pagar uma multa, né? Então, assim, como se eu te falo o salário, acho que eu posso aqui falar porque né, nada impede. Líquido vinha em torno de R$ 1.200. Então, imagina, 2018, não é muito tempo atrás. E ganhar só isso, uma pessoa formada, né? Então, assim, é claro, eu me sujeitei a trabalhar naquela condição. Então, não é culpa deles terem me oferecido aquele emprego e eu ter aceitado, tá? Bem claro isso. Fui eu que me sujeitei, porque eu tinha uma expectativa de crescimento. Então, eu pensava, vou dar tudo de mim, vou fazer tudo que eu posso, o meu melhor, e então eu vou ser considerada uma excelente funcionária e eles vão me promover. Só que eu percebi que ali, para eu me promover, eu teria que ter, por exemplo, pedagogia, né? O curso de pedagogia. Daí eu comecei a fazer a pedagogia, né? E pensei, vou crescer. Mas depois que veio a pandemia, né, 2019, 2020, eu me senti tão cansada com algumas situações que eu estava vivenciando dentro da minha casa, com questões familiares mesmo, e também da situação que, sabe, eu queria poder fazer coisas, né? E tudo estava se limitando cada vez. Então eu cansei, sabe? Quando você só cansa. Daí ficava muito no detalhe do cartão ponto, de bater, não bater, de ter que bater, tal. Essas coisas às vezes cansam, sabe? Me deixa a gente um pouco cansada. Então, não que a gente não queira cumprir horários, tá? Não é isso. Que regras e procedimentos e coisas que todo mundo tem que seguir, ordem e gerenciadores, enfim, tanta coisa. Então, assim, essa experiência foi uma experiência assim que eu estava até, às vezes, me colocava, isso foi uma falha mesmo minha, de me colocar no lugar do gerente, que era um assistente de gerente que era gerente. Então, assim, pra mim já não estava compensando, né? Então, quanto mais você se expõe, mais as pessoas olham pra você, mais criticam você, mais te apontam o dedo. Então, assim, eu fiquei muito exposta, muito exposta. E por culpa minha, porque eu que me coloquei lá no alvo para ser atingida ali. Mas foi uma oportunidade bacana para descobrir e desmistificar lá as possibilidades. Pode ser que um dia eu entre de novo para esse segmento, para essa empresa, não sei, né? Quem sabe? Era uma empresa de nacional, então assim tem uma visibilidade, tem um, uma, como se fala? Ela é muito bem vista, né? Uma reputação, né? Ela é bem vista e tal. Então, eu não sei, mas eu só sei que naquela época, na situação que eu estava vivendo, no contexto que eu estava passando, eu me senti muito usada. Essa foi a palavra. E eu tenho que falar isso porque é uma condição não que o meu gestor não pudesse pedir algumas coisas, mas é que eu acho que tinha limite para algumas coisas também, sabe? Então, assim, eu estava sendo, às vezes, alternando com caixa, fazendo esse papel, ou às vezes tendo que me deslocar e fazendo coisas que fora do escritório e tudo mais. Então, enfim, para isso tudo tem que compensar monetariamente, né? Então eu tava me sentindo muito desfalcada financeiramente, então assim, tudo tava pesando, todas as coisas. Um monte de coisa para fazer, muita responsabilidade,
Muita cobrança também, né? Não vamos deixar de colocar ali que quando você se coloca para fazer alguma coisa vai ter cobrança, sim. E também a questão financeira do retorno ser tão inferior àquilo que eu acho digno, né, de poder receber. Então, assim, você quer um auxiliar administrativo, você pode chamar uma pessoa que tem até o ensino médio. Mas se você exige dessa pessoa outras habilidades e competências, essas habilidades e competências têm que reverter numa promoção. Ou seja, essa pessoa ela tem que ser promovida sim, ela pode receber, ou ali a regra era, você tem que fazer um novo processo seletivo. Então, assim, tá, eu participo de um novo processo seletivo, eles fazem interno, fazem externo. Mas a depender do gestor, quando ele te conhece, às vezes ele não vai com a tua cara. Por mais que você seja boa, por mais que você faça o trabalho legal, por mais que você se dedique, por mais que você tenha referência. Enfim, ele só não vai. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar de fora. Então, é certo, é comprovado, é garantido? Não é. Então, foi essa minha experiência nesse intervalo antes da pandemia. E eu fiquei assim, de conversar a respeito com vocês sobre, assim, quando você dá tudo, você veste a camisa da empresa, você faz aquilo que eles estão pedindo, corresponde e tudo mais. Claro que eu não fui perfeita, hein, gente? Não vá pensar que eu fui nossa, melhor colaboradora e por isso, por aquilo. Eu cometi muitos erros, muitas falhas, porque isso é muito característico das altas habilidades. A gente não pensa muito, a gente sai fazendo. E a gente não fica perdendo tempo com as coisas, a gente coloca a mão na massa. Então, algumas vezes vai sair super legal e algumas vezes a gente vai infringir detalhes ou etapas ou situações que sejam importantes. Então, não é por mal, tá? Não é por mal. Se você também é assim como eu, que tem altas habilidades e sabe do que eu tô falando, exatamente do que eu tô falando. Então, assim, essa perseguiçãozinha, essas coisas todas, né? Ai, mas a menina errava uma letra lá, escrevia, ai, misericórdia. Você me falava a mesma coisa, misericórdia. Reclamando de mim o tempo todo. E ela reclamava na cara, por trás, de todo jeito. E eu ficava assim, só observando, né? Então, a gente não agrada a todos, né? A gente agrada quem se permite. Então, assim, eu sou muito grata pelas pessoas que passaram comigo nessa fase em que eu estive trabalhando nesse local. Foi uma fase muito feliz, no sentido de que eu fiz muitos amigos e pessoas importantes que realmente me ensinaram outras coisas além, né, do que eu fazia. Eu fiquei super na vontade de ir para esse lado da força, mas da gastronomia, né? Só que daí eu pensei, não é o momento, acho que não é para mim, eu acho que eu não vou conseguir ficar bem desse jeito aqui, então eu decidi declinar, né, naquela época. E assim, eu sou muito grata mesmo por todas as pessoas que percorreram comigo esse caminho, essa possibilidade, que me ensinaram coisas maravilhosas e que até hoje a gente consegue se encontrar, dar um abraço e ter parcerias ainda. Então, assim, o que eu digo para você, o emprego ele é muito mais do que só o valor que te pagam. Claro que você tem que alinhar suas necessidades pessoais com aquilo que você faz, mas há sim formas de você poder sobrepujar tudo isso se você se organizar. Tem gente que fala, fica no emprego o tanto que você quiser, até que você tenha paciência, até que você seja promovido. Se você tiver essa força, essa vontade, essa disposição, ótimo para você. Eu já não tive essa disposição. Então, eu ainda estou para ver uma área ou profissão ou algo que eu fique para sempre. Eu realmente estou querendo que isso aconteça, porque com a idade, a gente já não tem muita questão de facilidade para conseguir novas colocações. E as pessoas também não dão muitas oportunidades, né, quando você é um pouco mais velha. Então, assim, você começa lá como uma assistente administrativa, uma auxiliar administrativa, você pode ser uma analista administrativa, você pode ser pleno, você pode, né, às vezes
né? A depender da posição e salário e pacotes de benefícios, você acaba ficando por mais tempo. E esse era o meu intuito, sair de lá e conseguir uma coisa que fosse mais estável, que tivesse um retorno dos estudos que eu estava fazendo, eu já estava na segunda graduação, então eu queria e procurava o retorno. Então foi isso que aconteceu. Então, obrigada por você acompanhar mais uma vez esse momento de jornada de profissão. Se você tem alguma profissão e queira também ter visibilidade e aparecer aqui, falar comigo que a gente combina. E eu fico muito grata de você estar colaborando ou compartilhando este canal também. Até a próxima!